O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo a geógrafa Liliane Braga. Nós estamos falando sobre natureza e as religiões de matriz africana. Nós terminamos o primeiro bloco falando, Liliane, sobre as áreas que você identificou no município de Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, utilizadas por comunidades, por casas, né, do candomblé ali da cidade. Você identificou 6 espaços. Quais seriam esses espaços? Então, esses espaços é uma mata na região de São Benedito, que é conhecido como Mata do Raul. Tem no Duquesa, que é uma lagoa, que é muito utilizada também. Tem a Mata do Baronesa, tem a do Bonanza, tem a do Bom Destino e tem Peões, que já mais na região da zona rural mais afastada. Sim, a terra do nosso produtor aqui do Religare. Sim. E aí... Do cinegrafista também. Peões está famosa aqui no Religare. E aí eles se relacionam, né, de várias formas. E aí a questão da acessibilidade, né, conta muito. Porque quanto mais distante, né, mais difícil fica para realizar, né, a prática do rito. E hoje também tem questões, né, de seguranças, que envolve também alguns membros das comunidades me relataram também que já sofreram processos de intolerância durante a prática desses ritos externos. Um outro aspecto importante também que eles destacaram é hoje como se dá, né, a relação com o elemento, o recurso natural. Então, por exemplo, tem que ter todo um cuidado, não deixar uma vela acesa na mata, porque isso aí está indo contra a perspectiva, né? Está indo lá para ter uma relação harmônica com a mata, né? De repente corre o risco da mata pegar fogo. Sim. Então... Você já falou, né, do que despertou você para fazer essa pesquisa, né? Um processo de desapropriação ocorrido lá. Falou também dessa questão da invisibilidade a qual é submetida também a religião. Você também participa Sim, também tradição. Sou adepta. Então, e uma série de questões aí atravessam a sua escolha. Agora, como geógrafa, como é, por exemplo, a metodologia que se utiliza na etnocartografia para fazer um trabalho dessa natureza? Então, no caso, né, desse trabalho, desse mapeamento que foi feito, a gente considerou, no primeiro momento, a identificação, né, dos templos religiosos, das casas, e também, no segundo momento, analisar a territorialidade, essa espacialidade do sagrado. Né? Então, foi identificado, coletado com ponto de GPS, tanto onde está instalado o templo, quanto os locais que foram essas matas que eu acabei de citar aqui. Então, isso tudo foi, né, georreferenciado. E aí, no segundo momento, o objetivo da pesquisa foi identificar potenciais espaços naturais para a realização dos ritos. Porque com, né, o processo de expansão urbana está ficando cada vez mais reduzidos as áreas que contemplam as especificidades necessárias para a prática desses ritos. Então, isso demandou uma entrevista, né, com as comunidades para entender qual que era a relação deles com esses elementos. Então, qual elemento, por exemplo, que era mais importante? Então, unanimemente, todos citaram a questão da água. Então, é preciso, né, ter o espaço... Folha e água é essencial na religião, nessa tradição, para se manter. E aí, depois, a gente foi elencando outros elementos, que seria, por exemplo, né, as pedreiras, afloramentos rochosos, rochas, minerais, né, a linha férrea, que é o ferro, que representa, né, uma divindade, tem relação com uma divindade específica, as cavernas. Isso tudo foi identificado. Você estabeleceu uma hierarquia no em município diálogo de Santa com a comunidade? Luzia, exatamente. Foi estabelecida uma hierarquia, né, que a gente tem uma metodologia que a gente chama análise de multicritérios. Sei. Então, a gente tem, né, vários multicritérios ali. E aí, usualmente, a gente consulta, né, um grupo de especialistas para dar pesos e notas nesses critérios.
E no caso do estudo, quem foram os especialistas foram, né, as próprias lideranças, as próprias comunidades, porque são eles que se relacionam ali. Então, Sim. acho que ninguém melhor do que E- eles para poder, né, dar esses pesos e notas. E foi aí que você chegou primeiro, água, plantas, depois Isso. afloramentos rochosos, a linha férrea e Primeiro, grutas. eles indicaram Sim. quais seriam, né, as variáveis, e depois eles deram pesos e notas para essas variáveis. Aí, a partir desses pesos e notas, foram criados mapas de proximidade, da localização de cada comunidade com o elemento. Então, por exemplo, quanto mais próximo tivesse uma mata, maior, né, seria a nota, Sim. que é melhor. Quanto mais longe estiver Isso a mata, impactou. aí a nota seria menor. Sim. Isso impactou ou impacta o reconhecimento da casa pelos adeptos da religião? Sim. Por exemplo, estar próximo a uma mata. Isso, no reconhecimento dos fiéis, isso impacta de alguma maneira? Impacta. Foi justamente o que aconteceu Foi naquela isso. situação que eu te Sim. falei. Né? Eles já tinham o costume de realizar, né, as atividades, os ritos externos. Sim. Numa Estavam ali determinada próximos da mata, sim. era próximo, e aí, né, já conheciam as folhas que tinham ali, e com a mudança teve que buscar, né, um novo local. Sim. Então, muitas vezes, né, o poder público não tem essa visão, como que se dão essas territorialidades dessas Um comunidades. trabalho como esse seu, de outros colegas da sua área, eles não poderiam ajudar, né, para assessorar o poder público na tomada de decisão, né, quanto ao seu o plano, né, de Exatamente, né? expansão, A né, da cidade? etnocartografia, ela tem como premissa, né, a questão da afirmação territorial, da visibilidade. Né? No caso da pesquisa, os resultados eles foram espacializados justamente para dar mais visibilidade. Então, você consegue ver no mapa, né, quantas comunidades de matriz africana tem aqui em Santa Luzia. Né? Como que são essas comunidades? O tempo que elas estão instaladas, desde quando elas vieram? E aí muitos me relataram como que foi o processo desde que eles chegaram em Santa Luzia, né, e até hoje. Então, a gente tem casa lá que já está com 30 anos, que está instalado no município. E aí, por exemplo, antigamente a Avenida Brasília não era pavimentada, tinha muito mais mata, né? A qualidade dos cursos d'água era diferente. Né? Então, isso influencia diretamente. Então, um dos objetivos da pesquisa é justamente esse, né? De motivar aí o poder público a estar mais próximo Mas ainda aí não dessa se observa temática. uma sensibilidade do poder Não, público. assim, tem alguns avanços, igual eu comentei, teve esse decreto, Sim. né, instituindo a política, tem a criação das secretarias de promoção da igualdade racial. Em 2009 teve uma conferência lá no município de Santa Luzia, né, que está mais próximo desse tema, mas ainda é bem incipiente. Sim. As comunidades, elas se unem em torno da reivindicação, né, pela garantia do espaço sagrado? Nos últimos anos, está começando a alavancar mais, né, esse movimento. É uma coisa que já vem desde lá, né, dos movimentos sociais dos negros, mas tem se buscado mais, né, e assim, elas instituladas como comunidades tradicionais. Tem mais estudos também estão sendo realizados, né, mostrando essas realidades. Sim. Você tem conhecimento de outros estudos que estão sendo feitos nessa mesma direção, ou talvez em outros lugares? Tem algumas pesquisas que relacionam a questão, né, da etnobotânica, que é a questão das folhas, da relação delas com as folhas. Tem alguns pesquisadores que trabalham também os ritos que são praticados, né, em cavernas, cavidades. Tem estudos que fazem mesmo essa análise da relação do urbano, né, com a comunidade. Tem a relação também hoje, né, da zona
das comunidades que estão em zona rural e da dificuldade também de acesso. Então, há bastante coisa sendo feita por aí. Sim. Bom, eu quero agradecer você ter vindo aqui ao nosso programa, falar sobre a sua pesquisa e também uma luta política, né, dessas Exatamente. comunidades. O resultado da pesquisa final, né, mostrou que as principais áreas potenciais para a prática dos ritos externos, elas coincidem exatamente com as áreas de expansão urbana de Santa Luzia. Então, nesse sentido, seria muito, né, relevante o poder público conhecer essas territorialidades, essas comunidades, para quando for planejar, né? Fica a dica aí, uma visita ao seu trabalho, né? Sim, obrigada. Eu que agradeço. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.